Olá, bem-vindos ao Expoente. Neste vídeo vai ser resolvida a primeira questão do caderno 1, da primeira fase do ano 2019 do Exame Final Nacional de Matemática A. A primeira pergunta diz o seguinte: na figura está representada no referencial ortonormado OXYZ uma pirâmide quadrangular regular ABCDV. Os vértices A e C têm coordenadas 2, 1, 0 e 0, menos 1, 2, respectivamente. O vértice V tem coordenadas 3, menos 1, 2. Esta pergunta tem duas questões, vamos responder a ambas, sendo que a primeira nos pedem para determinar a amplitude do ângulo VAC. Apresente o resultado em graus, arredondado às unidades. Se em cálculos intermédios proceder a arredondamentos, conserve no mínimo duas casas decimais. Queremos então o ângulo entre os vértices VAC. Ou direi melhor, entre os vetores AV e AC. Uma vez que nos são dadas as coordenadas de três vértices, podemos recorrer à fórmula do produto escalar. É muito importante que utilizemos vetores com a mesma origem. Aqui, neste caso, teríamos mesmo que fazer o produto escalar entre os vetores AC e AV. Não poderia ser VA com CA, por exemplo. Ficamos então com o produto escalar entre o vetor AV e o vetor AC é igual à norma destes vetores vezes o cosseno do ângulo VAC. Se este termo é o que nós pretendemos descobrir, podemos escrever esta igualdade em função ao mesmo. Fica então o cosseno do ângulo VAC é igual ao produto escalar dos vetores AV e AC sobre as normas. A norma do vetor AV vezes a norma do vetor AC. Para descobrir as coordenadas do vetor AV, basta fazer a subtração entre as coordenadas dos vértices V e A. São então 3 menos 1, 2, menos 2, 1, menos 0, que fica 3 menos 2 igual a 1, menos 1 igual a menos 2 e 2 menos 0 igual a 2. Aproveitamos para fazer já a norma deste vetor, que é dada pela raiz quadrada de 1 ao quadrado mais menos 2 ao quadrado mais 2 ao quadrado, ou seja, x ao quadrado mais y ao quadrado mais g ao quadrado. Temos a raiz de 9, que é igual a 3. Para descobrir as coordenadas do vetor AC, fazemos o mesmo procedimento. As coordenadas do vértice C menos as coordenadas do vértice A, ou seja, 0 menos 1, 2, menos 2, 1, 0, ou seja, 0 menos 2, menos 2, menos 1, menos 1, menos 2 e 2 menos 0, 2. Aproveitamos novamente para fazer também já a norma deste vetor, ou seja, a raiz quadrada de menos 2 ao quadrado mais menos 2 ao quadrado mais 2 ao quadrado, ou seja, a raiz de 4 mais 4 mais 4, a raiz de 12. Neste caderno 1, simplificar não é essencial, uma vez que podemos recorrer à calculadora, mas é uma boa prática. Portanto, podemos decompor o número 12 em fatores primos e sabemos que 12 é igual a 2 ao quadrado vezes 3, ou seja, a raiz de 12 é a mesma coisa que escrever a raiz de 2 ao quadrado vezes 3. Pela propriedade de multiplicação das raízes, temos raiz de 2 ao quadrado vezes a raiz de 3. Portanto, vai cortar o quadrado com a raiz e vamos ter 2 vezes a raiz de 3. Ou seja, a raiz de 12 vai ficar igual a 2 raiz de 3. Falta então apenas calcular o produto escalar entre o vetor AV e o vetor AC, ou seja, precisamos de manipular as coordenadas de ambos os vetores. Calcula-se então fazendo 1 vezes menos 2, mais menos 2 vezes menos 2, mais 2 vezes 2. A coordenada x de um vezes a coordenada x do outro, mais a coordenada y de um vezes a coordenada y do outro e a z a mesma coisa. Este cálculo dá 6. Voltando à nossa expressão inicial e para cumprirmos o objetivo do exercício, vamos calcular o cosseno do ângulo VAC, ou seja, 6 sobre 3 vezes 2 raiz de 3, que foi os valores que obtivemos para o produto escalar e para as normas dos vetores, ou seja, temos 1 sobre raiz de 3. Utilizando a calculadora e recorrendo à função inversa do cosseno, é uma questão de notação, fazendo o cosseno menos 1 de 1 sobre raiz de 3, obtemos o valor de 55 graus. Não se esqueçam que o enunciado solicitava o resultado apresentado às unidades.
Passando agora à pergunta 1.2. Determine uma equação do plano que contém a base da pirâmide. Apresente essa equação na forma a de x mais b de y mais c de z mais d igual a zero. Portanto, vamos imaginar um plano qualquer. Neste caso, no nosso exercício, o plano da base. Vamos precisar de um vetor normal a este plano, ou seja, perpendicular ao plano da base. Vamos aqui chamar vetor n, e o vetor n vai ter coordenadas quaisquer, a, b, c. Poderia ser x, y, z, mas para não confundir, vamos dar letras diferentes. Ora, na equação do plano a de x mais e de y mais c de z mais d igual a zero, o a, o b e o c são exatamente as coordenadas deste vetor normal. Também sabemos que um plano é composto por pontos no espaço, coordenadas x, y, z, e, portanto, qualquer ponto P pertencente a este plano vai satisfazer esta igualdade. Mas vamos reservar agora esta informação aqui à parte e voltar ao nosso exercício. Vamos precisar então deste vetor normal à base. Este vetor pode ser dado pelo vértice até ao centro da base. Este ponto M é o ponto médio de AC, da diagonal AC. Portanto, quais as coordenadas de M? Assim, as coordenadas do ponto M são dadas por 0 mais 2 sobre 2, menos 1 mais 1 sobre 2 e 2 mais 0 sobre 2. O resultado é 1, 0, 1. São as coordenadas do ponto M. Portanto, fizemos o x de A mais o x de C sobre 2 e o mesmo nas restantes componentes. Voltando à nossa figura, temos então o vetor Vm, por exemplo, vamos chamar-lhe n, normal. As coordenadas do vetor Vm são então obtidas através de m menos v, as coordenadas do ponto M, 1, 0, 1, menos as coordenadas do ponto V, 3, menos 1, 2, e este cálculo é bastante simples, basta fazermos 1 menos 3, vamos obter menos 2, posteriormente 0 menos menos 1, ou seja, 1, e finalmente a componente z, 1 menos 2, portanto, menos 1. Estas são as coordenadas do vetor Vm. Como era o vetor normal, são aquelas letras A, B, C que aparecem na equação do plano. É possível então substituir e escrever menos 2x mais y menos d mais d igual a zero. Falta então descobrirmos a letra D. Olhando para a equação do plano, é o plano da base, portanto vamos precisar de um ponto. Eu vou usar o ponto A, que tem coordenadas 2, 1, 0 e que pertence ao plano da base, por isso a igualdade tem que ser satisfeita. Portanto, substituindo as coordenadas do ponto A na equação do plano, obtemos menos 2 vezes 2, mais 1, componente do y do ponto A, menos 0, mais d igual a 0. Ou seja, vamos ter que o d é igual a 4 menos 1, ou seja, d igual a 3. Descobrindo a incógnita que faltava, podemos escrever a equação do plano e responder à pergunta. Ou seja, a equação do plano da base é dada por menos 2x mais y menos z mais 3 igual a 0. Qualquer ponto do plano vai cumprir esta igualdade. Fica apenas aqui uma nota final, que caso nós tivéssemos escrito o vetor normal, por exemplo, mv e não vm, seria v menos m, e por isso o resultado se passaria a ser 2 menos 1, 1, ou seja, as coordenadas seriam simétricas no seu valor. Ora, isto levaria com que o d também tivesse o valor menos 3 e, portanto, a equação passaria a ser uma equação equivalente à equação que determinamos para o plano da base, ou seja, 2x menos y mais g menos 3 igual a 0. Como disse, qualquer ponto tem que satisfazer esta igualdade. Vamos verificar com o outro ponto que também sabemos as coordenadas, o c, 0 menos 1, 2. Substituindo as componentes do ponto c na equação do plano, é possível vermos que realmente vamos ter 1 mais 2 menos 3, que fica 3 menos 3, que é igual a 0, e portanto esta igualdade é satisfeita, está correta a equação do plano da base.
Obrigada por teres assistido. Se quiseres estudar connosco, subscreve o canal. Segue-nos também nas redes sociais e já sabes, ao expoente eleva o teu desempenho.